Bom dia, pessoal. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a mais uma manhã previdenciária. Sejam todos bem-vindos, advogados, advogadas. Sejam bem-vindos ao meu programa Manhã Previdenciária. Aqui eu discuto as principais alterações do direito previdenciário, tudo de mais importante aí para você ser um especialista em direito previdenciário. Sejam todos bem-vindos e já vou pedir para vocês aí clicar na setinha, mandar essa nossa live aí para várias pessoas, para que todos possam participar aqui da nossa manhã previdenciária. Um bom dia. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Michel Oliveira Gouveia e eu sou advogado especialista em direito previdenciário e aqui estamos para mais uma manhã previdenciária. E o tema da nossa live de hoje é os 2 anos da reforma previdenciária. O que aconteceu com a reforma previdenciária? Quais são os impactos dos últimos 2 anos aí que tivemos dela, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer aí para o futuro. Temos aqui hoje um tempo para refletir aí sobre a reforma previdenciária. Vou te pedir, gente, clica na setinha, manda aí para a galera para participar. Já clica no coraçãozinho aí, esmaga o like aí na nossa live pra gente aí tratar da reforma previdenciária. 2 anos. 2 anos aí, o que aconteceu com a reforma previdenciária, o que nós tiramos de aprendizado dela. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Aí, agora sim, beleza. Tô sentado aqui, pronto para a batalha, para nossa batalha diária. O que aconteceu aí nos nossos últimos 2 anos aí com a reforma previdenciária? Bom, muita coisa, né? Muita coisa aconteceu, né? Na sua reforma. O que aconteceu aí? Podemos dizer, um dos principais motivos da reforma que foi vendida aí por todo mundo, pelas pessoas que defendiam a reforma. Não vou falar que todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas principalmente para as pessoas que defendiam ali a reforma previdenciária, era conter desigualdades, né? Reduzir as desigualdades. Agora, aonde que a desigualdade ela foi ali reduzida? Eu não vejo isso. Pelo contrário, a reforma previdenciária ela promoveu uma tremenda desigualdade. Mas a reforma previdenciária ela alargou o campo de atuação do direito previdenciário. Ela elasteceu, ela aumentou. Então, o que eu posso dizer para vocês já de antemão, né? A reforma previdenciária, ela ampliou o mercado de trabalho. Pois é. Para quem que ela aumentou o mercado de trabalho? Para nós advogados previdenciaristas. Então, a reforma previdenciária ela ampliou o nosso mercado de trabalho. Ela trouxe para nós outras possibilidades ao mercado de trabalho, como por exemplo ali o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário foi um campo de atuação que não se tinha antes da reforma previdenciária. Ninguém falava muito de planejamento previdenciário antes da reforma. Só que com a reforma previdenciária, nós tivemos o quê? Um aumento do mercado de trabalho, que é simplesmente o planejamento previdenciário. Certo? Com a reforma, criou-se outros campos de trabalho. Outros campos não, na verdade. Outros nichos para que o advogado previdenciarista possa trabalhar. E o outro nicho que a reforma trouxe foi principalmente o planejamento previdenciário, porque depois da reforma o que vem a pessoa lá? O que o segurado quer saber, né? Pô, tem a reforma,
eu perdi o direito de aposentar? Não. Eu posso aposentar? Não sei, eu preciso fazer um cálculo. Quanto que eu vou receber? Eu não sei, vai depender da regra de transição que você vai entrar. Então, a reforma previdenciária, ela trouxe para nós advogados previdenciaristas um outro campo de trabalho, que é o planejamento previdenciário. É óbvio que hoje o tema aqui não é planejamento, hoje o tema é a reforma previdenciária, né? E eu até preparei um script, né? Um scriptzinho aqui para a gente poder falar da reforma previdenciária. O que aconteceu com a reforma, os benefícios que essa reforma trouxe para a gente, né? Como a gente dá para trabalhar com a reforma previdenciária e alguns estudos aí sobre a reforma previdenciária, né? Então, principalmente, o que aconteceu com a reforma? 2 anos. A reforma foi lá em novembro de 2019, todo mundo já sabe disso. 2020 a pandemia, estourou a pandemia. Vidas se perderam com a pandemia. No Brasil nós passamos de 600 mil vidas. Não estou falando aqui de política, estou falando dos números da pandemia, tudo bem? Então a pandemia aí explodiu no Brasil e aí vidas foram ceifadas, certo? Beleza. E dessas vidas que foram ceifadas em razão da pandemia, ou não, também, tudo bem, sem viés político, sem ideologia nenhuma, mas nós tivemos ali com as mortes, diretamente ou não da pandemia, uma alta na concessão de um benefício chamado pensão por morte, né? que é o benefício que é ali para os dependentes do segurado falecido. E a reforma previdenciária, ela foi muito infeliz na questão da pensão por morte. Muito infeliz mesmo. Por que muito infeliz? Porque ela reduziu drasticamente o benefício com um argumento, né? O argumento que os políticos aí se utilizaram. Aí foram os políticos que redigiram a emenda constitucional 103 e aqueles que votaram com um único argumento, que era reduzir a desigualdade. Se estavam certos, se estavam errados, eu deixo para cada um a sua consciência aí, cada um fazer a sua reflexão. Então eu trago a reflexão para o campo prático, para o campo do direito previdenciário. Hoje, a pessoa faleceu aí por qualquer situação, com exceção de acidente de trabalho, que é uma outra regra, qualquer situação, ela veio a falecer em razão da reforma previdenciária, né? Então, se ela faleceu agora aí no mês de outubro, mês de setembro de 2021, ou se faleceu lá em maio de 2020, em março de 2020, quando estourou a pandemia aqui no Brasil, decorrência da Covid ou não, a família dessa pessoa ela passa a receber um benefício num percentual, uma renda familiar inicial, a gente chama de cota familiar de 50% e mais 10% por cada dependente. Então suponhamos que ali nós tínhamos uma pessoa, era um casal, tá? Um casal de idosos, e a única renda desse casal de idosos adivinha da aposentadoria de um dos casais. E essa renda era de R$2.000, tá bom? Então era um casal de idosos, tá? Era um casal de idosos que tinham ali uma renda de R$2.000, que era da aposentadoria do senhorzinho. Aí esse senhorzinho faleceu. Não estou perguntando se ele faleceu de Covid ou não, simplesmente ele faleceu. E ele faleceu, já estava em vigência a reforma previdenciária. E aí essa reforma previdenciária falou, olha, a concessão da pensão por morte, para reduzir as desigualdades, é assim agora, olha, é 50% 50% a cota familiar e mais 10% por dependente. Então, se eram só um casalzinho de idosos, uma renda familiar de R$2.000, essa renda familiar ela passa a ser agora de 60%, ou seja,
os R$ 2.000 que o idoso recebia lá, o companheiro da viúva, né? Ele recebia R$ 2.000 que era para manutenção da casa dele, porque só era ele e a esposa dele. Agora a esposa passa a ter uma renda de 60% do que ele recebia, ou seja, se ele recebia R$ 2.000, ela passa a receber R$ 1.200 por mês. Do dia para a noite, vejam, do dia para a noite, a renda da família cai em 40%, do dia para a noite. E aí ela passa a receber R$ 1.200. E aí, um dos objetivos da reforma era reduzir desigualdade. Qual desigualdade essa reforma ela está promovendo? Faça essa reflexão. Para mim, ela não está reduzindo desigualdade. Para mim, ela está colocando em situação de vulnerabilidade essas famílias. Eu não estou reduzindo desigualdade nenhuma. Eu não estou cumprindo o que determina a Constituição Federal, que é a erradicação da pobreza. Pelo contrário, a reforma previdenciária, no formato que ela se encontra, a emenda constitucional 103, no formato que ela se encontra, ela não reduz desigualdade. Ela, pelo contrário, ela coloca pessoas em situação de vulnerabilidade nessa questão da pensão por morte. Fora outras questões, né? Então, isso é muito temerário. 2 anos da reforma que nós tiramos dela. Eu tiro dela. Eu, Michel, tiro da reforma. Aumento da desigualdade. Risco social se agravando, né? O risco social aqui não é que o governo tem que dar dinheiro, não é que o governo tem que dar benefício, não é isso. Eu não sou contra os programas sociais, mas também eu não sou um ferrenho defensor de programa social, porque eu preciso trabalhar para poder garantir o meu sustento. Se eu tenho uma ajuda do governo, beleza, eu vou receber essa ajuda para poder me capacitar. Eu acredito, né? Esse é o objetivo, deve ser assim pelo menos, esse é o objetivo dos benefícios assistenciais. É o governo tirar você de uma situação de vulnerabilidade, você se capacitar e você progredir, você produzir, você produzindo mais, você contribui mais e com isso você devolve aquilo para o governo através de impostos para que ele possa promover as ações para outras pessoas, e essas outras pessoas elas possam se capacitarem mais, produzirem mais, devolver, o governo aplica de novo para outra pessoa, essa outra pessoa ela produz, ela se capacita, ela devolve isso para a sociedade num ciclo, né? Deveria ser assim, mas não é. Deveria ser assim, mas infelizmente não é, tá? Eu já não estou aqui de ideologias de nada, não. É só para refletir mesmo sobre a reforma previdenciária. Um outro ponto da reforma previdenciária, que na minha opinião é um retrocesso, a gente fala daquelas pessoas que exercem atividade na administração pública, só que elas não são servidores públicos, eles são empregados públicos, né? Eles estão ali trabalhando no Estado, nas prefeituras, estão trabalhando na administração federal, só que eles não são servidores públicos de carreira, eles são empregados públicos, regidos, contratos de trabalhos regidos pela CLT. E aí a reforma previdenciária, ela trouxe lá no seu arcabouço de reduzir desigualdades uma penalidade para essas pessoas que se dedicam à administração pública. Em que pese não sejam servidores públicos, né, porque não são servidores públicos de carreira, mas sim empregados públicos, para essas pessoas a reforma trouxe uma penalização para eles. Que tipo de penalização? A reforma previdenciária chegou e falou assim, olha, para você que é empregado público, né,
para você que é empregado público, a partir da data de vigência dessa reforma previdenciária, dessa emenda 103, empregado público, a partir dessa data para frente, se você utilizar qualquer período da reforma para frente, para fins de aposentadoria, você será automaticamente desligado do serviço público. Quer dizer o quê? Empregado público, aqui a gente tem bastante em São Paulo, no metrô, na Sabesp, que são empregados públicos. A partir do dia 13/11 de 2019, se essa pessoa usou um dia de trabalho para efeitos de aposentadoria, um dia de trabalho do serviço público, ele será automaticamente desligado do serviço público. Isso não existia no Brasil, a não ser no regime próprio de previdência social. Por quê? Quando o servidor público adquirisse o direito de aposentadoria, ele poderia chegar lá no serviço público dele e pedir a sua aposentadoria voluntária. Ou não, se ele não ou ele simplesmente, com o direito adquirido à aposentadoria, ele podia continuar trabalhando e aí ele teria de volta, estou falando de serviço público, tá? Ele teria de volta, o chamado abono de permanência. O que é o abono de permanência? O servidor público, quando ele adquire o direito de aposentar e continua trabalhando, o desconto previdenciário dele volta para ele no chamado abono de permanência, porque ele já adquiriu o direito de aposentar e mesmo assim ele continua trabalhando no serviço público. O contrário do empregado público. O empregado público, ele adquiriu o direito de aposentar, porque o contrato de trabalho dele é regido pela CLT, então ele está vinculado ao regime geral de previdência, ou seja, ele está vinculado ao INSS. O empregado público, ele adquiriu o direito, mas ele não pode aposentar, porque se ele aposentar, será considerada a extinção do contrato de trabalho dele. Agora, a aposentadoria no Brasil, ela é para substituir a sua renda ou ela é um complementativo da sua renda familiar? 70% da população brasileira, 70% da população brasileira que estão em volta do INSS, a aposentadoria delas não é um complementativo de renda. Ou melhor, não é um substitutivo de renda, e sim um complementativo de renda. Ou seja, a aposentadoria não supre as necessidades básicas da família. Eu preciso da aposentadoria, mais o meu trabalho para eu poder me manter. Isso é a aposentadoria no Brasil hoje, para 70% das famílias. Por quê? Segundo o estudo que foi realizado acho que se eu não me engano foi pelo IPEA mesmo, a média das aposentadorias no Brasil são de 2 salários mínimos. Hoje estamos falando em R$ 2.200. R$ 2.200, essa é a média de benefício no Brasil. Então, R$ 2.200, a gente está falando em erradicação da pobreza? Numa inflação hoje que chega a 2 dígitos? Eu acho que não. Numa reforma previdenciária, nesses 2 anos, nós vemos muito mais lutos do que conquistas. Muito mais lutos do que conquistas. Muito mais, eu não vou chamar de perda de direito, mas sim de restrição de direito. Porque perder direito ele não tirou, ela não tirou direito, mas sim ela restringiu, ela mitigou. Então, 2 anos da reforma serviu para quê? Primeiro, para aumentar o mercado de trabalho para os advogados previdenciaristas, porque criou-se o nicho do planejador previdenciário, vamos chamar assim, do especialista em direito previdenciário que faz o planejamento. Então a reforma previdenciária, ela criou a atividade, né? Podemos chamar de atividade, assim,
ao invés de chamar de profissão, chamar de atividade. Ela criou uma atividade, criou um produto, ou melhor, a reforma previdenciária, ela criou um produto para os advogados previdenciários, ou os advogados previdenciaristas. A reforma previdenciária criou um produto que é o planejamento previdenciário, que é você vender o planejamento previdenciário para aqueles que almejam se aposentar daqui a um dia, daqui a um determinado momento. Fazer o levantamento histórico daquela pessoa para você criar ali o planejamento previdenciário. Então a reforma previdenciária, ela criou esse produto para os advogados previdenciaristas, que é o planejamento previdenciário. Isso foi bom para os advogados previdenciários. A reforma previdenciária, ela trouxe em seu bojo várias teses de revisões. Várias teses. Uma das teses, inclusive, eu tratei recentemente num curso, num treinamento online que eu fiz, que era a tese da revisão da pensão por morte. Eu acabei de falar um pouquinho para vocês que a pensão por morte hoje ela tem um coeficiente inicial de 50% e mais 10% por dependente. Então, há possibilidade de chegar a 100%? Eu entendo que sim, em razão da inconstitucionalidade lá do artigo 23 da emenda 103 da reforma previdenciária. Isso é um estudo que nós temos que fazer sobre isso. Então, a reforma previdenciária, primeiro, ela trouxe desigualdades? Muitas desigualdades. Muitas. Segundo, ela, em nenhum momento, ela corta privilégios. Não corta. Não vejo ali, vamos diminuir privilégios. Não vejo isso. Não consigo enxergar a redução de privilégio. Que privilégio? Não enxergo isso. Terceiro, a reforma previdenciária, ela criou um nicho, ela criou um produto para os advogados previdenciaristas, que é o planejamento previdenciário. E para você fazer planejamento previdenciário, você precisa conhecer do direito previdenciário. Precisa conhecer do direito material, precisa saber das contribuições, eu preciso saber do contribuinte individual, eu preciso saber como eu faço para complementar a contribuição daquele segurado que contribuiu em razão do seu trabalho ser temporário ou ser intermitente abaixo do salário mínimo. Como é que eu vou, fazer esse tipo de complementação? Então a reforma previdenciária, ela criou nichos, ela criou produtos para o advogado previdenciarista. E você precisa conhecer esses produtos. Porque você precisa ter esses produtos para vender para o seu cliente. Porque o seu cliente hoje, no ano de 2021, pode ser que ele não tenha direito à aposentadoria. Ele vai, em razão de algumas regras de transição que a reforma previdenciária trouxe, ele vai se aposentar daqui a 2, 3 anos. E você hoje pode oferecer para ele um serviço de planejamento previdenciário, que é chegar para ele e falar assim, olha, você não vai se aposentar agora, você vai se aposentar daqui a tanto tempo. E pelas regras que nós temos hoje, se você continuar contribuindo desta maneira que você já contribui, eu estimo que seu benefício é de X valor para daqui a 3 anos. Então, recomendo que você continue recolhendo neste percentual, da forma que você está. Se você é facultativo, você pode pagar dessa maneira. Se você é empregado, se amanhã ou depois você perder o seu emprego, você pode continuar a contribuindo e você vai continuar contribuindo dessa maneira para quando chegar lá na data da sua aposentadoria, isso se as regras não mudarem, isso precisa ficar muito claro, Isso se as regras não mudarem, você vai receber um benefício X, ou se você recebe um benefício, hoje a gente chama de auxílio acidente, não mudou o nome dele ainda, ele é auxílio acidente. Tem muita gente que só recebe auxílio acidente e me procura para saber se pode ou não aposentar ou quando vai se aposentar. Então, geralmente eu chego para ele e falo, olha, você tem um auxílio acidente de R$ 2.800. Se você fosse aposentar, sua aposentadoria vai ser de R$ 2.500. Então, minha sugestão para você é o quê? Fique no auxílio acidente, não vá buscar aposentadoria, tá bom? Fique no auxílio acidente, só que você precisa resguardar os seus dependentes.
né? Porque o auxílio acidente não mantém qualidade segurada. Então, se acontecer alguma coisa com você, não tem pensão por morte lá para sua família. Então, o que eu sugiro a você? Continue recebendo o seu auxílio acidente. Se você for se aposentar amanhã, você vai ganhar R$ 2.500 de aposentadoria. O seu auxílio acidente hoje ele é de R$ 2.800. Quando você aposentar, o auxílio acidente ele é cortado e vai ter uma redução de R$ 300 na sua aposentadoria. Então, o que eu recomendo a você? Esses R$ 300 que você iria perder se aposentando, pegue ele e contribua de forma facultativa para o INSS. Faça a contribuição de forma facultativa com o carnezinho, porque se acontecer alguma coisa com você, você vai ter qualidade de segurado e aí vai gerar pensão por morte para sua família. Então não precisa você hoje abrir mão do seu auxílio acidente, porque ele é maior do que a aposentadoria que você iria receber. É óbvio, isso depois de sentar com o meu cliente e fazer um cálculo para ele previdenciário, né? Então estou falando para vocês isso, que a própria reforma previdenciária, ela trouxe esse nicho de trabalho para nós, que é vender o planejamento previdenciário. Às vezes, tudo que a pessoa quer é aposentar, né? Tudo que ela quer é aposentar. Só que é melhor ela ficar recebendo, neste caso, que é de um cliente meu, que eu conversei com ele exatamente isso semana passada, exatamente isso. Eu falei, cara, é melhor você ficar aí recebendo o seu auxílio acidente, porque aposentando vai cair muito a sua aposentadoria. Então fica recebendo ele, pega aí um valor, sei lá, R$200 por mês, né? Porque o cálculo que eu fiz para ele foi o seguinte: ele tem 2 filhos e uma esposa. Olha o cálculo que eu fiz para ele. Você recebe hoje R$ 2.800 de auxílio acidente. Se amanhã você tem direito à aposentadoria, tá tranquilo. Calculei para ele a aposentadoria, eu falei, sua aposentadoria vai ser de 2.500 a 2.550. O meu erro, eu erro, não é que eu erro, né? A margem de erro do meu cálculo para o cálculo do INSS para da Justiça é de 5%, ou para mais ou para menos. Essa é minha margem, essa é a margem que eu tenho. Eu falei para ele, olha, é 2,5% de aposentadoria. Aí eu parei para ele e falei o seguinte: pega esses 2,5% de aposentadoria. Se amanhã você falece, a pensão por morte para sua esposa e para os seus filhos, ela começa com 50%, porque essa é a cota familiar. Então você tem mais 3 dependentes, tudo bem? Então seria ali uma pensão por morte de 80%. Então a conta que você faz é o seguinte: pega os R$ 2.500, que seria o valor da sua aposentadoria, e multiplica ali por 80%, que seria o valor da pensão por morte. É assim que você faz o cálculo. Então estou tirando aqui da sua aposentadoria de 2.500 20%. 20% desses 2.500 são R$ 500. Ou seja, a pensão por morte que você vai deixar decorrente dessa sua aposentadoria vai ser de R$ 2.000. Essa vai ser a pensão por morte, de R$ 2.000. O que é melhor? Você continuar recebendo o auxílio acidente, continuar recebendo os R$ 2.800 de auxílio acidente, e aí você fazer uma contribuição mensal de facultativo de R$ 400 por mês, tudo bem? De R$ 400 por mês. Por quê? Você continua recebendo os 2.800, só que aí você contribui 2.400 sobre R$ 2.000, 20%. Você contribui de R$ 400, te sobra um líquido por mês R$ 2.400. Lá na frente, quando precisar de uma pensão por morte, a pensão por morte vai ser de basicamente esses R$ 2.000 que você iria receber. Qual é a diferença então? A diferença é que você vai ter todo mês daqui para frente mais R$ 400 no bolso da sua família. Esse é o retorno do investimento, esse é o ROI que as pessoas falam por aí, né? Esse é o retorno do investimento. Mês a mês vai sobrar R$ 400. Porque se você aposenta hoje e morre amanhã, a pensão por morte é de 2.000. Então continua recebendo os 2.800 do auxílio acidente, faz o carnezinho e vai pagando todos os meses R$ 400, 350, R$ 400, paga como facultativo, porque você paga sobre qualquer valor, não tem nenhum problema. E se amanhã ou depois precisar de uma pensão por morte, o cálculo do benefício será mais ou menos este daqui. Ou seja, você continua ainda no lucro.
né? Você ainda, mesmo pagando e recebendo auxílio acidente, você ainda continua no lucro. Porque você vai pegar isso que vai sobrar e vai fazer alguma coisa para sua família. Então, a reforma previdenciária, ela trouxe para nós advogados previdenciaristas um ramo que ninguém explorava, que era o chamado planejamento previdenciário. Ela trouxe para nós essa possibilidade. Por que eu falo que ninguém explorava? Poucas pessoas exploravam planejamento previdenciário. Poucas pessoas exploravam. Com a reforma, ele explodiu. O planejamento previdenciário ele explodiu. Então, desses 2 anos de reforma previdenciária, o que nós tiramos dela foram possibilidades de trabalho que ninguém imaginava que teria. Quem que chegava? Se falar para mim lá em 2019, meio de 2019, cara, planejamento previdenciário, o que você acha? Eu acho legal. Eu acho bem bacana o planejamento previdenciário, né? Isso minha cabeça é de 2019. Só que no começo de 2019, reforma previdenciária era incerta, pandemia, isso não existia. Planejamento previdenciário, o pessoal adquiriu o direito, cara, aposenta, vamos embora. Vou esperar para quê? Né? Vou esperar para quê? Não tem por que eu esperar. Para que planejar? Não tem, vamos aposentar. Porque eu podia continuar trabalhando, empregado público aposentava e continuava trabalhando. Empregado público e não servidor público, que tem regime próprio. O empregado público, que tinha lá um salário de 10, 12 mil reais por mês, ele aposentava ganhando teto e continuava trabalhando, então estava tudo certo. Aí veio a reforma. E falou empregado público. Se você aposentar usando tempo de serviço público após a reforma, tchau. Olha só, né, o que aconteceu. Aí veio a reforma e falou, olha, aposentadoria especial, agora tem essas regras de transição. Se você não tinha direito adquirido a aposentadoria especial, você tem essas regras de transição agora. Opa, qual é a diferença da aposentadoria especial hoje, tá? Ou nas regras de transição para uma aposentadoria comum? Nenhuma, porque o cálculo é o mesmo. E se tem direito adquirido à aposentadoria especial? Opa, aí sim, aí o cálculo é diferente. Então, a reforma previdenciária, ela ampliou o horizonte para o direito previdenciário. Em 2017, quando ocorreu a reforma trabalhista, a reforma da CLT, né? Falavam-se que o direito do trabalho ia acabar, e pelo contrário, né? Aqueles que faziam na coxa correram do direito do trabalho, ele virou mais específico, não acabou, pelo contrário, o direito do trabalho ele está aí, ó. Em 2017 falavam, acabou o direito, não acabou o direito do trabalho, a pessoa que estudava, o cara que era técnico, ele é o tal da história, né? Quem bebe água limpa é aquele que sai na frente. Então, na reforma trabalhista, o cara que estava preparado, o cara que estava estudando, o advogado estava estudando, já estava preparado, cara, ele ganhou o mundo, ele ficou milionário. Aqueles que faziam nas coxas, o que é fazer nas coxas? Tudo, verbo, apurar. Isso aí é fazer nas coxas, que não sabe o que está fazendo. E esse daí migrou para ele, falou, opa, eu posso ser processado se eu fizer algo errado. Então eu vou migrar para outra área, vou migrar para outra área que eu possa dar meus pulos. Aí ele migrou para o previdenciário. E por que ele migrou para o previdenciário? Eu vou levar a documentação, isso em 2017, eu vou levar a documentação lá no INSS. O INSS vai fazer o quê? Se tiver faltando alguma coisa, ele vai fazer uma carta de exigência. Aí eu apresento o documento que o INSS pede. E eu vou fazendo isso. Eu vou apresentando o documento, o INSS pediu, eu apresento. O INSS pediu, eu apresento. Então a pessoa foi aprendendo com o INSS ensinando. Isso em 2017. Aí veio a reforma previdenciária. Em 2019, que tornou técnico o direito, já era técnico o direito previdenciário. A reforma previdenciária ela separou os meninos dos homens.
Separou as meninas das mulheres, a reforma previdenciária. Porque ou você estuda o direito previdenciário ou você não faz. Porque senão você ferra com a vida da pessoa. Se você não sabe o que está fazendo, você ferra. Essa é a consciência que um advogado previdenciarista precisa ter. Se eu não souber o que eu estou fazendo, eu ferro com a vida da pessoa. Principalmente com a reforma previdenciária, que ela pegou todos os empregados públicos de surpresa, nessa redação que falou, olha, empregado público, se você aposentar, usando o tempo do serviço público que você está aí, o seu vínculo será automaticamente encerrado em empregado público. Olha, e agora? E o que aconteceu, né? Depois da reforma previdenciária, várias concessões de benefícios de empregados públicos estavam em trâmite, estavam em andamento. E aí vinha, depois da reforma, começaram a sair as concessões. E aí começaram os RHs dessas empresas públicas, principalmente o RH do metrô e o RH da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a notificar os empregados públicos que foram aposentados. Olha, vamos iniciar o seu processo de desligamento, porque depois da reforma aposentou, tchau. Opa, não é assim, aposentou, tchau. Eu estou usando o período depois da reforma previdenciária? Não. Se eu não estou usando o período após a reforma previdenciária, não tem demissão. Não tem demissão. Não tem. E aí isso criou um caos lá em 2019, começo de 2020, criou um caos, porque agora é hora de botar para fora todo empregado público que aposentou. Não. O principal ponto-chave para a extinção do contrato de trabalho do empregado público era: utilizou um dia depois da reforma previdenciária para a aposentadoria? Não utilizei nenhum dia. Nenhum dia. Então não é motivo para a extinção do vínculo. Isso inclusive aplica-se hoje. Nós estamos em novembro de 2021. Se lá em 13/11 de 2019, se lá o empregado público tinha direito garantido ao direito à aposentadoria, e pede o benefício hoje, por exemplo, só que o direito dele é garantido, está garantido o direito adquirido lá atrás, não constitui motivo para a extinção do contrato de trabalho. Porque a própria reforma, está lá no artigo 3º, se não me falha a memória, da emenda 103, resguardou o direito adquirido de todo mundo. O problema é, precisamos estudar. Precisamos ter a técnica, precisamos estudar o direito previdenciário. Então, nesses 2 anos, o que nós aprendemos com a reforma? Nada de erradicação da pobreza, nada. Colocamos pessoas em situação de vulnerabilidade social, muitas famílias, principalmente daquelas que necessitam ali da pensão por morte, que vai receber, que já estão recebendo aí um benefício ínfimo. Alteração na regra de cálculo da antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Olha como é esdrúxulo. Se eu vou chamar auxílio doença, tá? Porque eu estou tentando me acostumar ainda com essas novas nomenclaturas. Tem 2 anos, mas eu não me acostumei ainda, porque o meu cliente vem e fala: doutor, o INSS negou o auxílio doença. Porque é assim que ele entende. Então, que é o benefício por incapacidade temporária. Olha como é esdrúxulo. O benefício por incapacidade temporária é maior, o valor do benefício por incapacidade temporária, ele acaba sendo maior que o valor do benefício de incapacidade permanente. Ou seja, o valor do auxílio-doença é maior do que o da aposentadoria por invalidez. Gente, olha que coisa esdrúxula. Ora, incapacidade temporária, eu vou recuperar logo a minha capacidade, vou poder retornar ao mercado de trabalho, produzir e contribuir. Incapacidade permanente, eu não tenho previsão nenhuma de recuperar a minha capacidade laborativa. Portanto, eu preciso muito mais do benefício agora do que se fosse auxílio-doença. O valor tem que ser maior, porque
na incapacidade permanente, eu vou precisar de maiores cuidados médicos, de atenção, consultas, exames, continuar o meu tratamento se for o caso. E na incapacidade temporária, que eu me recupero rápido, o benefício é maior do que na incapacidade permanente, que eu vou demorar para me recuperar. Então, são situações que a emenda trouxe de forma esdrúxula, que, querendo ou não, né? Isso é ruim para o advogado previdenciarista? Não. Por que não é ruim para o advogado previdenciarista? Porque o advogado previdenciarista, ele vai usar das brechas que a própria reforma trouxe, não só das brechas, né? Da própria incongruência da reforma com a Constituição Federal e buscar no judiciário a inconstitucionalidade de certos artigos da emenda 103. Buscar a inconstitucionalidade. Porque é inconstitucional. Não tem outra... Como que é só você pegar a Constituição Federal, você vai ler lá o artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais. Você pega o preâmbulo da Constituição Federal, os objetivos da República é erradicar a pobreza. A emenda está erradicando a pobreza? Não. Pelo contrário, ela está pegando famílias e colocando em situação de vulnerabilidade. Não tem erradicação de pobreza aí. Certo? Então, nesses 2 anos, o que a reforma trouxe é outra situação que aí recentemente, né, foi divulgado o memorando do INSS, que é lá de abril. O INSS está jogando a culpa nos advogados, como sempre, sobra sempre para os advogados, né? O INSS ali não assume o erro do governo, joga a culpa para os advogados, que é a chamada contribuição única para aumentar o valor do benefício. Não é manobra nenhuma. Ninguém está ensinando a fraudar nada. Simplesmente nós estamos usando o próprio texto da emenda 103. Simples. Olha, tá lá no texto da emenda 103, no artigo 26, que trata do cálculo, que eu vou utilizar 100% das contribuições de julho de 94 até ao mês anterior ao benefício, até a DER. Ora, se eu não tenho nenhuma contribuição entre julho de 94 até a DER, se eu não tenho nenhuma, se eu vou usar 100 contribuições, eu pago uma. Uma é quanto? 100%. Opa, 100% de um é 1. Onde que está a fraude? É que depende da forma que você faz a contribuição. Então, se você é individual, não pode pagar sobre o que ele quer pagar. O individual tem que pagar sobre a totalidade do seu rendimento. Se ele é facultativo, aí sim, o facultativo paga sobre qualquer valor. E outra, eu vou lá no parágrafo 5º do artigo 26, que autoriza o descarte de contribuições previdenciárias. Que fraude que tem? Como que eu estou fraudando o INSS? Não tem fraude. Eu não vejo fraude. Eu simplesmente estou falando assim, olha, eu estou usando o texto da emenda 103, que manda usar 100% das contribuições de julho de 94 a DER. Tá bom, se não tem nenhuma, paga uma como facultativo no teto. Beleza, facultativo paga sobre qualquer valor. Não tem que comprovar atividade, nem comprovar nada, porque ele é facultativo, ele vai lá e paga no teto. 100% de uma é 1. Acabou. Tudo bem? Ah, eu quero descartar. Artigo 26, parágrafo, autoriza a descartar todas as contribuições que vai reduzir o meu benefício. Então, ó, eu quero descartar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descarta isso aqui tudo, porque tudo isso daqui vai reduzir o benefício. Lembrando que a regra de descarte, eu não posso descartar aquilo além do mínimo necessário para o benefício. Então eu posso descartar e jogar fora. E aonde que eu estou cometendo fraude? Não, eu estou usando o texto. Não é isso que está escrito? Não é isso que está escrito lá na emenda 103? Nós estamos usando o texto. Então, desses 2 anos da reforma previdenciária, em resumo aqui para a gente encerrar aí a nossa live, nossa, já até 10h13 já.
para a gente encerrar aqui a nossa manhã previdenciária, em resumo, o que criou nesses 2 anos? Nichos de mercados foram descobertos, né? Principalmente o produto planejamento previdenciário, porque hoje o previdenciarista ele tem a obrigação de ter esse produto na sua prateleira. Você tem que começar a enxergar a advocacia como produto. Você vende produto, você vende um serviço, então você precisa ter esse serviço na sua prateleira. Então, para quem chegou agora, aí fica tranquilo que a live vai ficar salva aqui, depois vocês assistem. E encaminha para os seus amigos assistirem também e participar aí, certo? Da nossa live. Então, todo advogado previdenciarista, toda advogada previdenciarista, é que é meio redundante falar advogado e advogada, né? Então, todos os previdenciaristas aí têm por obrigação de ter esse produto no seu escritório, que é o planejamento previdenciário, que é o estudo do cliente. Você tem obrigação, porque ele vai chegar para você hoje imaginando ele, né, que ele tem ali direito de aposentar. O segurado imagina. Por que o segurado imagina que ele tem direito de aposentar? Ele faz a conta assim. Doutor, eu comecei a trabalhar em 1970. Eu comecei a trabalhar em 1970. Nós estamos em 2021, então já trabalho há 41 anos. Então já posso aposentar. Essa é a conta que ele faz. Não, eu comecei a trabalhar em 1970. Já trabalho há 40 anos. Tá bom, não estou duvidando de você. Né? Mas assim que ele chega pra gente, ou não? Ele chega pra gente e fala assim, eu trabalho há 40 anos, eu comecei a trabalhar em 70, na Copa de 70. O Brasil foi campeão da Copa, e aí foi tetracampeão, e no mês seguinte eu comecei a trabalhar. Opa, legal, né? Aí realmente, ele começou a trabalhar em 70, ficou até 72, aí ficou 1 ano desempregado, aí voltou lá em 74, ficou até 80, aí ficou 2 anos desempregado, voltou a trabalhar em 82 e saiu em 90, ficou mais 3, 4 anos desempregado. Na cabeça dele, na cabeça do segurado, eu comecei a trabalhar em 1970, então hoje eu tenho mais de 40 anos de tempo de contribuição. E quando na verdade não tem. Você vai apurar o tempo de contribuição dele, você vê que não tem. Porque ele esquece que em alguns momentos da vida dele, ele ficou desempregado. É assim que acontece. Alguns momentos ele ficou desempregado, né? Então, é assim que acontece isso daí. Ficou desempregado. Então, pô, e agora? Vai contar para aposentadoria? Não vai contar para aposentadoria porque ele ficou desempregado. Então isso acontece na vida. E lembrando que outra coisa que a reforma previdenciária trouxe, que as pessoas ainda não se atentaram para isso. O tempo de contribuição até 13/11/2019, o que é o tempo de contribuição? Entrada e saída no trabalho. Como é que eu contava o tempo de contribuição até 13/11/2019? Eu contava de data a data. Eu entrei no dia 10 de fevereiro de 2000 e fiquei nesse emprego até o dia 30 de dezembro de 2015. Tudo bem? Então é assim, de 10 de fevereiro de 2000 até 30 de dezembro de 2015, eu conto o meu tempo de contribuição, de data a data, de início a término do contrato de trabalho. Pouco importa ali a quantidade de dias que eu trabalhei no mês, não interessa. Eu poderia ter trabalhado, né, lá atrás, tá bom? Estou falando assim, antes da reforma, no mês de fevereiro de 2000. Eu entrei no dia 10 de fevereiro de 2000. E no mês de fevereiro de 2000, eu vou ter quantos meses de contribuição? 20 dias. 20 dias não, vai dar 18 dias, né? Não sei se era 29 dias ou se era 28. Estou considerando de 28 dias, fevereiro de 2000. Tudo bem? Como eu comecei a trabalhar lá no mês de fevereiro de 2000, no dia 10 de fevereiro de 2000, neste mês de fevereiro de 2000... do ano de 2000, eu vou ter apenas 18 dias de tempo de contribuição. Porque era assim que era contado o tempo de contribuição antes da reforma. E depois da reforma previdenciária? Vou dar o mesmo exemplo. Reforma entrou em vigor lá dia 13/11/2019.
No mês de fevereiro de 2020, eu, Michel, fui contratado e comecei a trabalhar no dia 10 de fevereiro de 2020. Tudo bem? Beleza? Dia 1º de março eu pedi demissão. Ou seja, quantos dias eu trabalhei? Eu trabalhei, não vou nem no 1º de março, no último dia de fevereiro eu pedi demissão. Quantos dias eu trabalhei? Não lembro se eram 28 ou 29 dias, fevereiro de 2020. Eu vou considerar 28 dias. Quantos dias eu trabalhei no mês de fevereiro? 18 dias. Beleza. Esses 18 dias que eu trabalhei no mês de fevereiro, o valor que eu recebi de salário no mês de fevereiro do ano de 2020, por esses 18 dias, foi superior a um salário mínimo? Foi. Se foi superior a um salário mínimo, eu trabalhei 18 dias e vou ter um mês para tempo de contribuição. Nossa, Michel! Como assim? Se você trabalhou 18 dias, era só 18 dias de tempo de contribuição. Não, porque a reforma previdenciária, ela promoveu essa alteração. Isso foi bom. Por quê? Ela trouxe exatamente essa possibilidade de que o tempo de contribuição é o mês no qual houve o recolhimento de uma contribuição respeitando o salário mínimo da categoria. É isso que diz lá, se eu não me engano, 195 da Constituição, parágrafo 14, com a redação dada pela emenda. Eu acho que é o 14. Ele chegou assim e falou, olha, o tempo de contribuição agora, eu conto o mês da competência que houve a contribuição. Então, esses 18 dias que eu trabalhei no mês de fevereiro de 2020, se esses 18 dias representarem um valor superior ao salário mínimo, eu vou ter um mês inteiro como tempo de contribuição. Antes da reforma, eu só teria 18 dias. Era assim que era contado o tempo de contribuição antes da reforma. De data a data, início e término do trabalho. E a partir da reforma? Pouco importa quantos dias você trabalhou no mês. O que interessa para o direito em previdenciário é se a contribuição foi superior ao salário mínimo. Não, a minha contribuição não foi superior ao salário mínimo. Agora, para você contar, você aí que está acompanhando, para você contar esse tempo como tempo de contribuição, você vai precisar fazer o quê? Tirar dinheiro do seu bolso, ir lá e complementar a sua contribuição. Pelo simples motivo de que a partir da reforma previdenciária, eu só vou contar o tempo de contribuição quando houver a contribuição sobre, pelo menos, o salário mínimo. Então, nós aprendemos muito com a reforma previdenciária. De lá para cá mudou muita coisa e vai continuar mudando. A reforma mudou, mexeu na idade da aposentadoria por idade para as mulheres. O ano de 2022 aumenta mais 6 meses. Esse ano começou lá em 2019 com 60 anos, em 2020 60, isso é para mulher, tá? Para aposentadoria por idade na regra de transição. Em 2020 a mulher tinha que ter 60,6 anos, 2021 61 anos e 2022 61,6. Então, se você, mulher que está aí acompanhando, se você faz 61 anos em janeiro, dia 1º de janeiro, você está contando as expectativas. 1º de janeiro eu aposento, porque 1º de janeiro eu faço 61 anos, né? Não. Em 1º de janeiro de 2022, é só com 61,6, ou seja, você só vai aposentar no meio do ano de 2022. Isso foi a reforma previdenciária que trouxe. E agora, o que a gente faz disso? Essa reforma previdenciária. 2 anos. Você já implementou aí no seu escritório o produto planejamento previdenciário? Como fazer um planejamento previdenciário? Você precisa. Vai lá no meu canal do YouTube.
Tem várias dicas, vários vídeos que eu falo de planejamento, eu dou dica. Olha aí os meus vídeos que tem aqui no meu Instagram. Olha aqui, ó, no feed. Tem muitos vídeos aí. Algum deles eu falo de planejamento previdenciário. Eu dou dicas, né, de planejamento previdenciário. E logo mais vai sair um curso para vocês aí de planejamento previdenciário meu, que eu já estou preparando isso há bastante tempo. Então vai sair, quando sair, eu vou avisar aqui para os seguidores do meu canal aqui, do meu Instagram, lá do meu canal do YouTube. Então o que você precisa? Ficar acompanhando aqui as minhas publicações, me acompanhar. E lembrar da nossa manhã previdenciária, todas as terças e quintas, às 9h27. Estamos chegando a 1 hora já de live, hein? 1 hora já de live. A outra, gracinha demais esse professor. Ai, tem bastante vídeo aqui no meu feed, vai lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tem bastante coisa aí, gente. Então, ó, para encerrar aqui a nossa transmissão de hoje, o nosso programa da nossa manhã previdenciária, né? 2 anos do direito, 2 anos da reforma previdenciária. Aqueles que saíram na frente beberam água limpa, mas tem muita água limpa para você beber. Então, pensa nisso daí, tá bom? Pensa de ter o seu produto no seu escritório, produto aí no seu escritório de planejamento previdenciário, porque esse é um produto que você vai vender para todo mundo. Olha aqui, ó, conseguir uma aposentadoria assistindo aos seus vídeos, é isso daí. Esse é o objetivo aqui da manhã previdenciária, você sair daqui e conseguir materializar o direito do seu cliente, porque um cliente feliz, ele vai te indicar para muita gente, você pode ter certeza. Ó, tenha em mente o seguinte, a família no Brasil, regra geral, ela é composta por 5 pessoas, de 4 a 5 pessoas, né? A família. Então imagine a situação, você aposenta o pai de uma família, tudo bem? Daqui a pouco você aposenta a esposa dele, certo? Aí a esposa conta para a vizinha, aí a esposa conta para o outro, a esposa conta para o outro. E o marido conta para os amigos no trabalho, que foi aposentado. Opa, aposentei. Quem aposentou? Ah, foi a doutora Silvana. Doutora Silvana que me aposentou. Ela é muito boa, vai lá nela. Acabou. Acabou, gente. Você explode. Você explode desde que você saiba o que você está fazendo. Desde que você saiba o que você está fazendo. Você explode, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo, tá bom? Chegamos aqui a 1 hora de live. Agora eu preciso trabalhar, né? Porque eu tenho que pagar as minhas contas. Tem muita para pagar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua audiência aqui. 1 hora me acompanhando aqui comigo. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Mas muito obrigado a vocês todos aí que estão participando. Indica os meus vídeos aí para os seus colegas, para todo mundo aí que esteja acompanhando. Indica para eles me seguirem aqui no Instagram, lá no meu canal do YouTube. Essa live ficará salva, vai ficar aqui no feed, você pode assistir quantas vezes você quiser. A única coisa que eu te peço, um grande abraço, Johnny, Vivi, a todo mundo que está aí. A única coisa que eu te peço, Carlão, Andrade, Carlão lá da FAD, um abraço. A única coisa que eu te peço, gente, é lá gastar o dedo aí no like, gasta o dedo no coraçãozinho e na setinha para indicar para todo mundo, tá bom? Se fez sentido para você a nossa live de hoje, compartilhe, porque é compartilhando que a gente vai multiplicando, é compartilhar e multiplicar, compartilhar e multiplicar, compartilhar e multiplicar, beleza? Beijão para todo mundo aí, fiquem com Deus. Quinta-feira estaremos aqui na nossa bate-hora na manhã previdenciária às 9h27. Sucesso, paz, amor no coração de todo mundo aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fui!